A paz, irmãos. Você que está em casa, você que está na frente da sua televisão, na frente do seu celular, na frente do seu computador, fique na presença de Deus, entre na presença de Deus. Separe esse momento para adorar, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Glórias a Ti, Deus. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em Ti sou mais que vencedor, mas a glória é Tua, totalmente Tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é Tua, totalmente Tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Oh, 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 retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em Ti sou mais que vencedor, mas a glória é Tua, totalmente Tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é Tua, totalmente Tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Mas a glória é Tua, totalmente Tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. A glória é Tua, totalmente Tua, não mais de ninguém, pra sempre, amém. Aleluia.
cremos que Tu estás aqui, Teu Espírito Santo está em nós, agindo em nós, operando milagres em nome de Jesus nas nossas vidas, em cada casa que está nos escutando neste momento. Em nome de Jesus, profetizamos o milagre, profetizamos a cura pelo poder do Teu nome, Jesus. Deus de milagres,
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus que enxuga as nossas lágrimas. Esse é o Deus que restaura os corações. Esse é Deus. Esse é quem tu és, Senhor. Vamos declarar, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez declare com fé. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela oportunidade que nós temos de prestar culto a Deus em cada família, em cada lar que está reunido, porque assim foram os tempos que a igreja cristã nasceu. Ela nasceu nas casas e ela está voltando para as casas. A palavra do Senhor, ela está indo até a tua casa para que você em casa celebre a Deus. Assim como você estiver aí, comece a orar a Deus. Nós tivemos um tempo tão especial de louvor agora. Diga: Senhor, vem na minha casa, abençoa a minha casa. Traz a tua palavra viva, revelada como um maná, como um alimento espiritual para a minha família nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos unidos pelo mesmo Espírito e pela mesma palavra. É a tua palavra, Deus, que nos orienta, que nos dá direção espiritual. Mas também, Senhor, é a tua palavra que nos dá sabedoria. Venha nesta noite, trazendo por intermédio dessa transmissão uma palavra ao coração de cada família. Nos fortaleça nesses dias. Senhor, nós queremos sair desse isolamento muito mais fortes do que quando nós entramos. E a única forma é sermos fortalecidos por Ti e pela Tua palavra. Espírito Santo, esteja indo em cada lar, avivando, ativando a fé em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Nestes dias nós estamos procurando na palavra do Senhor as histórias de homens e de mulheres que venceram em dias difíceis. E eu quero meditar com vocês hoje à noite. Quem Deus vai usar em dias como esses, dias de aperto, dias de opressão, dias de muita insegurança sobre o presente e sobre o futuro também. No livro de Juízes, capítulo número 6, dos versos 11 até 16, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: Vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Nós depois vamos ler um pouco mais da palavra do Senhor para entender um pouco do contexto. Quem Deus vai usar nestes dias, Ele vai
até a região de Manassés, uma das famílias mais empobrecidas, para falar com um homem que era o menor na casa de seu pai, o Joás, um Gideão. Para a gente entender melhor, Israel, durante 3 séculos depois da morte de Josué, viveu sem uma liderança. Cada um fazia o que queria, diz no capítulo 17, versículo 6. As pessoas não tinham mais um sacerdócio, não tinha mais um governo, e de tempos em tempos Deus levantava um juiz, que era a liderança espiritual e militar sobre Israel naqueles dias. Primeiro, o povo se afastava de Deus de tal maneira que provocava a ira de Deus, com frieza espiritual, com idolatria, com injustiças praticadas internamente. O pecado chegava até a presença de Deus e Deus então permitia que viesse a opressão dos povos vizinhos. Nesses dias, os povos dos midianitas, eles começaram a cercar. Por 7 anos, toda a época da colheita, os midianitas vinham e roubavam toda a colheita e todo o gado. Não ficava nada sobre a terra. Não ficava nada. Eles plantavam, mas na hora da colheita, quem colhia eram os inimigos. Eles criavam o gado, mas quando estava na época do corte, quem roubava e quem levava o gado era isso. Isso por 7 anos. Eles estavam vivendo já da penúria. Então, quando o povo voltava a invocar a Deus, quando se arrependia do fato de ter se afastado de Deus, Deus então levantava um juiz. O último juiz que nós vamos ver depois vai ser o profeta Samuel, que Deus levantou. Esse juiz, ele tinha a unção de Deus para liderar, para tirar o povo da opressão e levá-los até um tempo de paz e de prosperidade novamente. Pois então, Deus vai lá na casa do Joás e vai falar com um dos seus filhos. O que esse filho está fazendo? Ele está malhando trigo num lugar fechado, tipo uma grande barricada, onde se amassavam as uvas. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo escondido, para que os midianitas não vissem que tem trigo já e não fossem roubar. Então ele estava fazendo o serviço escondido, com medo de ser visto. Então eles não faziam já publicamente, batia-se o trilho e separava a casca do grão. Não, ele está escondidinho batendo. E quem vem ao encontro é Deus. Deus vem ao encontro dele, vem um anjo falar com ele lá naquele lugar e chama ele de homem valente. A vitória é sempre Deus quem dá, mas Deus vai levantar pessoas para realizar essa vitória. Deus vai levantar pessoas, aquelas talvez mais improváveis, aquelas pessoas muito comuns, Deus levantou para trazer livramento para o povo de Israel. Quem Deus vai usar nesses dias? Serão pessoas comuns como eu e você. Serão pessoas que não são contadas como fortes. Deus chega falando, manda o anjo falar com o Gideão. O Gideão estava escondido, era da família mais pobre, de uma tribo das menores que tinham, e vai falar daquelas tribos que ficaram do outro lado do Rio Jordão, que nem faziam parte das tribos, das 10 tribos que ficavam no território de Israel. Pois bem, por que Deus faz isso? Para que a glória seja dele. Quem Deus vai usar? Pessoas simples como eu e você. Deus quer te usar. Num tempo em que o mundo está perdendo, muitas pessoas estão ficando sem o seu trabalho, estão desempregadas, onde muitos estão entrando em crises emocionais, crises de relacionamento familiar, guerras tremendas, em que as coisas estão tensas. Deus vai levantar pessoas para usar. Você quer ser usado por Deus? Você, se ouvir Deus falando contigo, olha, eu quero te usar para você ser um avivalista desse tempo, levantar os caídos, ser uma voz profética de Deus, então Deus está usando essa palavra. Quem Deus vai usar nesses dias? Primeira coisa que eu vejo em Gideão,
que Deus vai usar pessoas que não se sentem capacitadas. No versículo 12 diz: o Senhor está contigo, homem valente. Gideão não era valente, e Deus tem que dizer 3 vezes para ele que ele era valente. Primeiro, Deus vê potenciais em nós que nós não vemos. Deus via que Gideão podia ser o próximo juiz, mas ele não conseguia enxergar isso em si. Vocação é quando Deus vê em nós potenciais que Deus pode nos usar e que a gente não acredita. O Gideão tinha uma baixa autoestima. Ele diz: olha, eu sou de uma família pobre e eu sou o menor na casa do meu pai. Deus não escolhe as pessoas por cronologia. Na casa de Moisés, escolheu Moisés e não Arão. Na casa de Davi, escolheu Davi e não Eliabe. Não é por cronologia, mas é por um coração humilde e temente ao Senhor. Deus vai escolher aqueles cujo coração é totalmente dele. Chega lá na casa deste Gideão, que está escondido, está malhando, e chama ele de valente, mas ele não era valente. E Deus diz 3 vezes para ele: homem valente. Por que Deus está afirmando? Porque Deus acreditava que ele poderia se tornar um homem valente. Quando Deus vai se levantar pessoas para serem líderes, fazerem a diferença, ser um vencedor, Deus já vai te chamar por aquilo que Ele quer que você se torne. Mulher sábia, mulher bondosa, humilde. O vocativo de Deus já é a tua missão. E Ele chega ali e diz: você é homem valente. No versículo 15, a resposta de Gideão é: ah, meu Senhor, como livrarei? A minha família é a mais pobre. Uma pessoa que Deus vai usar não é aquela que dá desculpas ou fica argumentando. Quem dá desculpa nunca dá muito resultado. Eu me atrasei por causa disto, eu não consigo porque eu nasci num lar pobre, porque Deus... Não. Quem começa sempre se justificando, irmãos, não vai muito longe. Não tem muita... Deus fala com ele, mas ele diz: ah, Senhor, a minha casa do meu pai, eu não tenho condições, as minhas incapacidades. Pare de se medir pelas tuas capacidades. Deus não se relaciona conosco por capacidade, mas por aquilo que Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para dar a vitória do fraco contra o forte, do pequeno contra o grande. É Deus quem escolhe. Por que Deus escolhe assim? Para que a glória seja de Deus. Deus está chamando pessoas para fazerem a diferença. Eu lembro de que estava no Rio de Janeiro participando de uma conferência e uma senhora, dona Araci, estava naquela conferência e eu perguntei para ela: qual é o seu ministério? O meu ministério é casa de refúgio. Na minha casa, eu acolho pessoas que estão querendo ajuda para libertação da drogadição ou do crime. Como começou? Ela disse: eu vendia cafezinho nas estações de ônibus. E depois dali eu sempre ia para o culto na minha igreja. E numa noite eu fui para o culto, como sempre ia antes de ir para minha casa. E entrou um homem com mal cheiroso, com maltrapilho, um mendigo. E ele sentou no banco. E no banco que ele sentou, os irmãos da igreja se levantaram porque ele estava muito fedorento. E aí eu tive pena daquele homem e me sentei no mesmo banco que ele. E ele realmente estava muito fedorento. Terminou o culto. Eu ainda tinha um cafezinho, dei para ele. E eu perguntei para ele: para onde o senhor vai? Eu vou dormir na rua. E ele disse: eu posso te levar para minha casa. Era uma casa pobre em Niterói. Quando ela chegou lá, com filhos, ela disse para o filho mais velho: depois que esse senhor tomar um banho e tudo, ele vai ficar aqui em casa. Eu comecei assim. Deus colocou compaixão. Nós não tínhamos outros leitos. O nosso filho foi dormir no nosso quarto, no chão da nossa cama. E assim eu comecei. Deus me colocou um amor tão grande e um respeito tão grande que os traficantes e tudo mais foram até o meu portão e disse: olha, quem estiver na sua casa, nós nunca vamos invadir e nem vamos tirar. A casa dela se tornou um refúgio para quem queria trocar de vida.
Começou assim, uma pessoa que estava apenas vendendo café nas paradas de ônibus. E ela estava agora numa conferência como um ministério que fez a diferença na vida de muitas pessoas para a libertação do cativo. Quem Deus vai usar? Talvez nós olhemos demais para nós, o instrumento, e a gente fica arrumando desculpas e dizendo eu não posso porque eu não tenho estudo, eu não posso porque... Deus vai te chamar para uma missão para estes dias em que tem muita gente amedrontada, com medo, que está passando necessidades ou privações. A hora dos filhos de Deus se manifestarem é agora. A hora de tirar os olhos do próprio umbigo é agora. Pare de olhar para si e dizer assim, mas eu não tenho isso. Você tem muitas coisas que pode ser usada, que Deus quer usar você de uma maneira sobrenatural. Pare de arrumar desculpas, pare de pensar menos de si. Olha, eu não sei. Eu não tenho condições, eu sou isto. Moisés disse para Deus, eu sou gago, manda outro, meu irmão é mais falante. Mas Deus olhava o coração e viu que o coração de Moisés era mais reto que o coração de Arão. Arão é reprovado quando substitui Moisés na liderança e Moisés fica 40 dias fora, ele não consegue liderar o povo e Arão faz um bezerro de ouro para o povo. Deus sabia o coração de Arão, por isso que escolheu o mais novo e não o mais velho. Deus conhece o teu coração. Deus se relaciona com aquilo que está dentro do nosso coração. Nós medimos as pessoas pela aparência e dizemos, esse aí não tem condições. Mas Deus não se relaciona por idade nem por aparência. Deus vê o coração, Deus conhece o interior. Nós julgamos mal, achamos que quem é forte pode prevalecer. Uma das minhas aulas de teologia prática, teologia aplicada, era participar de alguns eventos fora da faculdade, para a gente entender o que era limite de vida. E nós éramos uma turma de 8 alunos e fomos no IML, antigamente era esse nome, Instituto Médico Legal, onde eles faziam as necrópsias. E nós tínhamos um aluno mais alto, mais forte, e ele estava na frente. Eu não fazia muita questão de estar ali na frente mesmo. Quando o corpo foi tirado daquela geladeira e começou a ser aberto, esse grandão que estava na frente frouxou as pernas, tivemos que tirar ele para fora. Dali ele não entrou mais, ali deu um pânico de ver o corpo sendo cortado para autópsia. Às vezes a gente imagina que sempre os outros são mais fortes. Bom, eu era o próximo, aí fiquei eu na frente do negócio, do corpo que estava ali, diz Jesus, eu não quero desmaiar aqui, não quero nada. Por que nós somos levados? Para poder ajudar pessoas quando passarem por uma situação limite da vida. Deus escolheu as coisas fracas, 1 Coríntios 1, 26 e 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quem Deus vai usar? Aqueles a quem Ele quiser, aqueles a quem Ele chamar e aqueles a quem Ele vai capacitar. E Deus vai te chamar para vivermos em dias realmente de vitória, de graça, de unção e de força. A segunda característica de pessoas a quem Deus vai usar é uma pessoa que tem que ter vitória em casa. Tem que ter vitória em casa. A idolatria de Israel chegou na casa de Gideão. O pai, o Joás, tinha uma imagem muito grande em madeira do deus Baal e um poste ídolo da deusa Azerá, que era a entidade feminina do deus cananeu da fertilidade. O pai dele tinha. A idolatria, Israel era um povo monoteísta, tinha uma adoração exclusiva, mas com o passar dos anos, eles foram incorporando outros deuses. E na própria casa do Gideão tinha idolatria. O que Deus ordena? Antes de libertar os outros, começa libertando a tua casa. Olha só. O Gideão ganhou a ordem de destruir os ídolos que tinha na casa dele. Ajudar na casa dos outros é muito mais fácil. A gente chega na casa de alguém e diz assim, ó, esse quadro está fora do lugar, aqui na tua casa eu faria isto, eu arrumaria aquilo outro. Não é muito difícil da gente dar ideia e opinião. Agora Gideão recebe uma ordem, na casa do teu pai, primeiro vai começar a libertar Israel da idolatria pela tua casa. O que Gideão fez? Gideão quis obedecer a Deus e
naquela noite ele pegou um touro, amarrou e derrubou a entidade de Baal e quebrou o poste da deusa Aderá. Ele fez de noite. Por que ele fez de noite? Para ninguém ver. Assim como Nicodemos em João 3 foi visitar Jesus de noite, para ninguém ver, porque ele era uma autoridade religiosa naqueles dias. Tem coisas que a gente não gostaria que ninguém visse, mas não é por humildade, é por medo. Nós temos medo de ser criticados. Nós temos medo de que o ser mal interpretado. Nós temos medo de ser chamado de radical. Nós temos medo. Então a gente quer fazer algumas coisas escondidas. Olha, ele fez de noite. Pensou que ninguém tinha visto. E aí acontece que o Joás começou a perguntar, quem é que fez isso? Sempre tem alguém que vê. Vocês já notaram isso? Sempre tem alguém que vai ver. Tanto quando você dá uma furada, sempre tem alguém que vê. Quando você faz alguma coisa certa. A missão primeiro dele não era lutar contra os midianitas. A primeira era derrubar a entidade que estava assolando Israel, que era a idolatria. O povo estava apaixonado pelos deuses cananeus. O Gideão fez. E o povo se levanta com fúria, quer saber quem derrubou. Quando alguém disse, eu vi essa noite, foi o Gideão, com os seus 10 amigos aí derrubaram isso aí. Foi eles. E o Gideão não nega, diz assim, foi. Mas sempre Deus vai te defender. Os homens queriam matar o Gideão. O pai do Gideão diz, ninguém vai tocar no meu filho, porque se ele derrubou a imagem de Baal, se Baal é Deus, que Baal então se vingue no meu filho. Isso eu permito. Se ele é Deus, então que ele se acerte com o meu filho. E o povo começou a mudar o nome de Gideão, botou um apelido naturalmente de Jerubaal, aquele que briga com Baal. Ele vê a primeira ordem que Deus deu para ele. Começa a derrubar, quebrar a maldição que tem na tua casa. É começar por casa. Quem sabe muitos de nós temos maldições. Quais são as maldições na tua família que você vai ter que vencer? Pais separados, falência, idolatria, feitiçaria, alcoolismo, narcisismo, vaidade. Quais são os ídolos da tua família que você vai ter que vencer? Que maldições há na tua casa que você tem que começar cortando por ali. Assim, não, isso aqui eu identifico na minha casa, eu identifico essa maldição na minha família, eu vou começar, antes de querer ajudar os outros, eu vou começar por mim. Um cego não consegue ajudar outro cego. Como é que alguém que tem idolatria na sua casa vai ajudar a libertar os outros da sua idolatria? Isso não é possível, isso nunca vai acontecer. Então, a primeira coisa que Deus disse para Gideão, nós vamos começar pela tua casa. A nossa casa é o campo de missão mais difícil. É mais fácil que a gente ministre para os outros em vários lugares. Mas Deus está dizendo, tome uma posição de fé e denuncie as obras malignas na tua casa. Começa por lá. Olha, isso aqui não procede do Senhor. Talvez nós tenhamos medo de rejeição, por isso que a gente fica calado e se torna um pouco cúmplice das coisas que estão erradas na nossa casa. Identifique quais são as maldições e diga, em nome de Jesus, eu não quero que esta maldição acompanhe essa obra maligna de destruição, de falência, de separação, do alcoolismo, da mentira, da traição, que eu percebo dentro da minha família, isso aqui não vai me acompanhar. Eu estou denunciando essa opressão maligna, eu estou quebrando os meus vínculos e os meus laços das trevas. O teu chamado começa pela tua casa. O Senhor fez assim. A terceira característica de pessoas que Deus vai usar. Um vencedor terá que ter vitórias na vida. Irmãos, pessoas seguem pessoas que têm vitórias. Pessoas não seguem covardes, pessoas não seguem pessoas que nunca tiveram vitória. Quais são as vitórias pessoais? Você vai ter que ter vitória na tua família, mas vitória pessoal. A maior vitória é permitir que Deus more na vida da gente. A grande mensagem para o mundo somos nós. Nós somos a carta escrita, não com papel, mas escrita pelo sangue de Jesus. Nós somos uma carta escrita ao mundo, mas nessa carta tem que ter testemunho de vitória.
como que nós vamos ser usados por Deus se nós não tivermos experiências com Deus? Você precisa ter claro, Deus transformou a minha vida, Deus me libertou, Deus fez uma obra muito grande. Se não aconteceu, você não vai conseguir liderar nada, porque o que nos motiva é a convicção da presença de Deus. O desafio era muito grande. O exército midianita tinha 135 mil homens. O exército de Israel tinha 32 mil homens. Era 4 midianitas para 1 israelita. E então o Gideão está agora para resolver um grande problema. E Deus está dizendo para ele, olha, ainda é muita gente. No capítulo 7, versículo 3, ele diz, é muita gente. Faz o seguinte, esses 32 mil homens que você tem aí, quem tiver medo, quem tiver insegurança, não tiver confortável, pode ir para casa. Olha, a Bíblia diz que 22 de 32 mil, 22 mil levantaram a mão e disseram assim, ó, estou indo, porque era 4 por 1, cada israelita teria que lutar com 4. Com agora 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. O reino de Deus precisa levantar gente que enfrenta desafios e que olha para frente. Muitas situações, a coisa já está ruim e tende a piorar às vezes. Ela está ruim, às vezes não fica do ruim para melhor, fica às vezes está ruim e ainda pode piorar. Ele já tinha 32, 4 por 1. Deus ainda disse, olha, é muita gente, porque se houver vitória, vocês vão dizer que a vitória foi de vocês. Então disse, olha, quem tiver medo ou qualquer outro tipo de timidez ou insegurança, pode ir para casa. Há momentos que alguns vão se afastar de nós. Quando a coisa está ruim, quando está faltando, a coisa está escassa, está difícil, a nossa casa não é muito bem frequentada. As pessoas não gostam de ir na casa que tem gente doente, as pessoas não gostam de ir na casa que tem gente que está ruim, está desempregada, está passando privacidade. As pessoas não gostam de ir nessa casa. Muitas vezes você vai ver que pessoas se afastaram de você na hora que você mais estava precisando. Mas é para esta hora que você vai perceber que, olha, tem algumas perdas que são ganhos. Gente que coloca você para baixo. Gente que só te critica, diz assim, não vê nenhuma virtude em você. Não vai ser uma boa companhia para a tua batalha. É melhor ter menos pessoas do que pessoas com um coração dividido. Pessoas que estarão do teu lado precisam ter o mesmo coração, o mesmo propósito, mas também a mesma coragem. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Um vencedor terá que ter vitórias, mesmo que vai ficando muitas vezes sozinhos. Vai diminuindo o número de pessoas ao nosso redor. Ficou 10 mil pessoas. Bem, agora a coisa estava mais complicada. Para 10 mil, ficou 13 midianitas para 1 israelita. Então a coisa ficou difícil. E no capítulo 7, versículo 5, Deus disse para Gideão, Gideão, manda todos esses agora entrarem na água. 10 mil pessoas entrarem lá na água. E manda que eles tomem água. E fica observando. 9.700 se ajoelharam e lamberam as águas do rio. Como um cachorro, diz a Bíblia. 300 puxaram a água até a altura do rosto e beberam. E Deus disse para Gideão, Gideão, separa os 300 que colocaram a água na boca com as mãos e dispensa todos os que lamberam as águas. 9.700 foram embora. Agora a proporção ficou 1 para 450. Um israelita tinha que lutar contra 450 midianitas. Pastor, mas que sentido faz esse critério? Bem, quando eles puxam a água com a mão, os olhos estão livres, eles estão bebendo água e estão com os olhos vigiando. Mas quem se ajoelha na água e lambe, não serve para um soldado, está totalmente rendido. Deus disse, eu preciso de gente que vigie. Jesus, quando estava
no jardim do Getsêmani, ele convidou os discípulos para orar com ele, vigiar. Mas eles pegaram no sono. Quando os soldados de Anás, do Sinédrio, vêm, encontram os discípulos dormindo. Eles não estavam preparados. Jesus convidou, vigiem, mas eles não vigiaram. Em Marcos 14:38 diz, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eles não estavam preparados para aquele momento tão difícil. E dormiram. Sabe, esses dias de pandemia, crise, muitas pessoas perdendo emprego, outras doentes, hospitais cheios. Mas olha, a vida está bem difícil. Para estes dias é que Deus precisa levantar pessoas vocacionadas e corajosas. O medo não vai ajudar em nada. Para esses dias, Deus vai precisar de gente que vigia, que está com os pés no chão, mas com o olhar no céu. Gente que está preparada para vencer. Gente que tem uma experiência muito profunda com Deus. O Senhor disse aos seus discípulos, vigiai. Deus está dizendo para você, vigia, não deixa Satanás trazer o medo, a insegurança. Como vai ser amanhã? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Promessa, então vigie as promessas de Deus. Leia e medite nas promessas de Deus. Esta é a hora de gente acordada, não é de gente dormindo. Esta é a hora de vigiar, porque a luta, ela é grande, ela não vai ser pequena. Nós temos saúde para recuperar, temos a economia para recuperar, temos os ministérios para recuperar, temos regiões para ganhar, mas com gente acovardada, amedrontada, malhando trigo no lagar, no escondido, nós não vamos vencer. Quem Deus vai usar nesses dias? Não são pessoas que têm as características visíveis, são aquelas que têm características invisíveis, ou seja, que têm uma fé, que têm uma coragem, que têm um temor a Deus e um coração muito obediente. E o Gideão, ele estava ainda em dúvida, será que isso é de Deus, será que não é? Senhor, agora ficou um para cada 450. Então, ele disse, Senhor, por favor, mais uma vez confirma o meu chamado. É isso que tu queres que eu faça? Sempre que Deus nos dá uma ordem, a gente quer questionar a ordem de Deus. Senhor, é para mim levar ajuda lá para aquela pessoa mesmo? Tu tem certeza que é isso mesmo? Senhor, é para mim escrever isso? Senhor, é para mim ligar e oferecer ajuda? A gente se questiona, então o Gideão disse para o Senhor, Senhor, vou fazer uma coisa, vou botar esse novelo de lã aqui, se é da tua vontade que o novelo fique cheio de água, com o orvalho da noite, mas a terra ao redor seca, aí eu vou saber que é. E assim amanheceu. Na noite ele disse, Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim. Mais uma vez, confirma, eu vou colocar o novelo de lã, mas que o novelo de lã amanhã de manhã esteja sequinho e toda a terra ao redor esteja molhado. E assim estava. Mas ele olhou para aqueles 300 e olhou para aqueles 135 mil e disse assim, Senhor, isso não vai dar. E ele não hesitava ainda em obedecer, porque Gideão era um homem semelhante a mim e a você. E aí ele foi de noite por entre as árvores e foi perto do acampamento e viu o acampamento dos midianitas assim como um mar de gente. Ficou quieto. E durante aquele período ele ouviu a conversa dos guardas. Diz, tive um sonho essa noite. Que vinha realmente um grande fogo sobre nós, né? Despedaçava tudo, quebrava tudo. E eu entendo que é Deus com Gideão. Ele ouviu a conversa dos midianitas contando um sonho. Capítulo 7, 14 e 15. E quando ele ouviu aquele sonho, ele disse, é Deus, agora estou. Então Deus teve que falar com ele 3 vezes. 13 é o número da verdade na Bíblia. Talvez Deus já falou para você fazer algumas coisas boas, algumas ações boas, profetizar, se levantar, ter coragem. Mas você ainda, será que Deus está me mandando fazer isso mesmo? Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai me livrar? Deus está dizendo para você, mulher corajosa, homem corajoso, levanta-se, obedeça, faça a diferença. Quem Deus vai usar? Aqueles que ouvem e vão obedecer. Quem ficar duvidando,
criando desculpa, arrumando argumentos, achando culpados e agora tentar transferir problemas. É o governo, é isto, é aquilo. Nós nunca vamos vencer. E nós nunca vamos ter uma vitória. Os que Deus vai usar serão poucos, mas muitos vão ser beneficiados. Aqueles que Deus vai usar serão poucos. Aqueles que Deus vai usar serão os que muitas vezes irão orar sozinho, como Jesus orou sozinho e Deus trouxe vitória. Os que Deus vai usar serão aqueles que vão discernir os planos do diabo, dizer assim, isso aqui é uma obra do diabo, para trazer medo, trazer morte, trazer pânico, trazer falência, trazer confusão. Pessoas que Deus vai usar são aquelas que conseguem discernir o material do espiritual, dizer assim, aqui a bênção da maldição, aqui tem uma obra maligna agindo, aqui tem uma opressão das trevas. Isso aqui não é simples e normal. Quem Deus vai usar? Pessoas que têm um discernimento espiritual, diz assim, aqui preciso ter uma ação espiritual. Aqueles que Deus vai usar são aqueles que vão poder trabalhar com poucos. Nós vemos assim que Jesus teve que repreender no apóstolo Pedro, disse para Pedro, Pedro, arreda Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Em Marcos capítulo 8, às vezes você vai ter poucos com você, poucos. Só na crise vai sobrar poucos, mas vai ser com poucos que a vitória vai ser grande, vai ser muito grande. Ele pegou e dividiu então ali aqueles 300 homens em 3 companhias de 100, deu para eles vasos de barro e tochas e foram cercar o acampamento. Quando eles começaram a quebrar as tochas, os vasos de barro, ter a tocha acesa e tocar as trombetas, tinham 300 trombetas tocando ao mesmo tempo. Trombeta significa o louvor, trombeta significa que Deus está começando a agir. Sempre que toca uma trombeta, algo na Bíblia, algo de Deus vai acontecer. Uma das trombetas do Apocalipse, primeiro tocavam as trombetas. A última trombeta, a 7ª trombeta, quando tocar, nós vamos ver o reino de Deus se manifestando. Então, eles quebraram os 300 vasos, tocaram as trombetas e tinham. O exército midianita acordou, e quem acorda, que nem Pedro acordou num assusto, pegou a espada, já saiu atacando o Malco. Aqueles soldados midianitas, pensando que estavam sendo atacados por Gideão, eles no escuro, não tinha iluminação pública, eles começaram a matar um ao outro, pensando que o outro era o seu inimigo. Quando Gideão chegou, sobraram poucos, e aqueles poucos começaram a bater em retirada e a fugir. O acampamento era muito sangue entre eles mesmos. Quem deu a estratégia foi Deus, quem deu a vitória foi Deus, mas Deus precisava de gente corajosa. Eles tocaram as trombetas, eles quebraram os vasos, eles tinham as 300 tochas na mão, fizeram organizadamente, separaram em 3 companhias de 100 e tiveram uma grande vitória. Quem Deus vai usar nesses dias? Pessoas que são apaixonadas e convictas. Pessoas seguem pessoas apaixonadas. Aquilo que é a tua paixão, pessoas vão querer ter a tua paixão. Seja apaixonado por Deus de novo. Apaixone-se pelas promessas de Deus. Apaixone-se pelos planos de Deus. E fale com todo o teu amor, com toda a tua dedicação. Exale, cante, anuncie nas redes sociais que o teu Redentor vive e que vai ter a grande vitória. Qual é a tua maior paixão na vida? A tua carreira, um clube esportivo? Qual é a tua maior paixão? Nestes dias, Deus está levantando homens e mulheres que dizem assim, eu creio, meu Deus nunca me decepcionou e jamais me deixará. Quais são os teus maiores desafios na vida? Quais são os teus maiores dificuldades? Tua saúde, tua família. Quais são os teus maiores? Como é que você quer terminar a sua vida? Você quer terminar sozinho ou cheio de filhos e filhas espirituais? O ano de 2020 não acabou, irmãos. Nós ainda temos muitas coisas para fazer este ano. Este ano nós temos coisas lindas para fazer. Quantos da tua família ainda não entregaram a sua vida para Jesus? Quantos? Você já encerrou o ano? Você já diz assim, já terminou para mim? Calma.
nós ainda temos muito para fazer, nós temos muito para celebrar, nós temos muito para testemunhar, mas escondidos, acovardados, amedrontados, nós não vamos fazer diferença nenhuma. É uma necessidade que Deus vai levantar pessoas. Deus está chamando você de mulher valente, de homem valente, para profetizar para os dias que são ruins. A Bíblia diz que são dias maus. Deus está precisando de pessoas que tenham um olhar em Deus assim. Além de que tudo isso vai passar, nós vamos ter grandes vitórias no Senhor. Ore pela conversão dos teus familiares. Faça uma lista daqueles que ainda não conhecem a Deus. Diga: Deus, eu quero te pedir. Mande vídeos, mande áudios para eles, né? E diga: Senhor, eu estou orando por você. Aproveite esse tempo para semear esperança, para semear fé. E diga: Satanás, tu não poderás destruir a obra que Deus começou. Não vais fechar. E profetize também que todas as vagas de trabalho se multiplicarão. E no final deste ano, nós vamos estar incomparavelmente melhor do que no começo deste ano. Profetize, saia da sua boca palavras de vida e de vitória. Deus está procurando pessoas para serem usadas no aperto. Porque quando as coisas já estiverem boas, bem, é fácil falar de coisas boas, mas está na hora de gente, em tempos ruins, dizer: o Deus em quem eu creio está governando. Eu queria te convidar para orar, para pedir: Deus, me usa nesses dias. Senhor, tu sabes que eu tenho medo, tenho insegurança, que eu não tenho recursos financeiros, que a minha casa é pequena, mas diga para Deus: Deus, eu te ofereço tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. No meio da crise se sobressaem aqueles que são ungidos, tementes, íntegros, retos e de coração de boa vontade. Pai, no nome de Jesus, levanta no meio da seara homens, mulheres, jovens e crianças que sejam cheios de amor, mas que sejam corajosos para enfrentar, Senhor, todas as dificuldades. Põe na nossa boca a palavra de fé. Põe em nós, Senhor, a armadura de Deus para podermos resistir firmes contra as ciladas do diabo. E quando passar esses dias, nós possamos dizer: no Senhor eu venci os meus medos, as inseguranças. No Senhor eu estou melhor agora do que antes. Eu estou mais apaixonado por Deus. Ele morreu naquela cruz por mim e ressuscitou. Eu não quero perder a oportunidade de ser uma testemunha fiel. Aonde eu colocar os meus pés, eu vou dizer: eu creio em Deus e o melhor de Deus estará à nossa disposição. Pai, levanta a Igreja Seara. Nós estamos passando por uma grande prova de não estarmos nos reunindo, mas que cada um esteja unido e reunido na Tua presença, se fortalecendo para poder levantar os abatidos e os que estão mais precisando. Levanta uma igreja vencedora em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Queremos que você tenha uma semana muito abençoada, que você possa ser usado por Deus nesses dias. Continue oferecendo ajuda. Nós temos plantões aqui na igreja para orar com você, para te receber. Seja um instrumento. Deus quer te usar. Seja com você a graça do Senhor essa semana, em nome de Jesus. Amém. Esse é quem Tu és, Pai. É o Deus que nos ama. É o Deus que nos traz a paz que excede todo entendimento. Ainda que o mundo esteja em crise, nós estamos firmados em Ti. Nós estamos firmados no Teu amor e nós cremos, Senhor, que Tu estás conosco. Nós cremos, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o Teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Solta assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não conto
Nós cremos que o entregar dos nossos dízimos e ofertas é um ato de amor, obediência e adoração a Deus. Ao entregarmos nossos dízimos, honramos e colocamos Deus em primeiro lugar. Já a oferta é uma oportunidade voluntária de investirmos o nosso tesouro em algo eterno.